Cineclube é minha escola de cinema. Na verdade, quando eu comecei a pensar em fazer cinema lá para 64, 65, eu tinha 14, 15 anos, não havia escola de cinema no Brasil, né? A UNB tinha sido desmantelado, o Darcy tinha montado levava um bando de cabeças coroadas lá para a UNB, tinha levado o Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude Bernardet, tinha todo um bando de intelectuais de primeiro time que tinham ido montar um departamento de cinema na UNB. Com o golpe de 64, esse departamento foi desmantelado. Numa talagada, 200 professores sem alternativa se demitiram da universidade, entre os quais os professores de cinema. E nós voltamos a estaca zero. A USP ainda não tinha ECA, não existia escola aqui, a UF ainda não existia, então não existia escola de cinema no Brasil. E aí a grande escola de cinema era o cineclubismo, né? O cinema brasileiro, a partir dos anos 50, anos 60, ele vai se articular em torno de personalidades importantes, né? Aqui em São Paulo, em torno do Paulo Emílio Salles Gomes, a Cinemateca Brasileira. Na Bahia é o Walter da Silveira, que vai aglutinar toda a geração do Glauber. E no Rio de Janeiro é a Cinemateca do MAN, em torno do Alex Vianney, né? E todos eles organizados em forma de cineclube. Então o cineclube formou, antes de mim, formou Joaquim Pedro, formou Leon Ishman, no Rio de Janeiro, né? Formou o Glauber na Bahia, Orlando Senna, Paulo Gil Soares, Roberto Pires na Bahia, né? Fernando Cone Campos, e aqui em São Paulo tem o Pesson, tem toda a turma que vem junto com o Paulo Emílio, né? Então eu acho que todos são ligados à questão do clube de cinema. O clube de cinema ele vai virando o cineclube. Ele, na minha geração, ele tem um ápice, tem um apogeu. Em 68, no Rio de Janeiro, tinha muitos cineclubes, muitos em colégio, muitos em universidades. Esse cineclube, naquele momento, eles se vinculam também ao movimento político, a uma completa integração entre sonho de cinema e vontade de mudar o mundo, né? E muitos militantes, depois da política, da luta armada e tal, vão sair do cineclubismo. O cineclubismo tem uma força importante também na formação do cidadão, né? O cineclube é importante também na Paraíba, o Círculo da Paraíba, imaginar que ele começou com a presença de um jesuíta lá, que tinha um clube de cinema, e eles vão formar o Linduarte Noronha, que vai fazer o Aruanda, que é o primeiro grande documentário moderno do cinema brasileiro dos anos 60, 62, mais ou menos. Então o cineclubismo é a grande escola de cinema da geração anterior à minha, daí vai nascer o 5 Vezes Favela, né? E depois da minha geração também ela o cineclubismo formou toda a minha geração de cineasta, e todo cara que hoje gira em torno de 60 anos ou foi cineclubista, né? Eu acho muito interessante esse revigoramento do movimento cineclubista. Eu estava contando para o Bruno, né, o Diogo, né, quando ele estava vindo para cá, que terça-feira no Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação criou 210 cineclubes, né? Isso daí é um negócio sensacional, porque é uma criação espontânea deles. Eu fiquei muito orgulhoso, feliz que eu fui convidado para ser padrinho, né? E eu pude convidar uma professora, Maria José Alvarez, que quando eu tinha 13 anos, eu estudava no colégio público, Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral, ela dava aula lá também, e um dia eu li no jornal que ela tinha feito em Jacarepaguá, com garotos da minha idade, um filme. E foi notícia de jornal, e de repente eu olho a autora daquele filme com garotos igual a mim, passando na minha frente para a escola. E aquilo ali me permitiu sonhar em fazer cinema, que é uma coisa que começa em 63 com a Maria José Alvarez, e em 65 eu já estou no movimento cineclubista, pensando em fazer cinema. E ela então foi homenageada nesse encontro, virou madrinha, e é um negócio muito lindo, quer dizer, né?
E essa coisa do cineclubismo nas escolas, ele é fundamental porque, na verdade, é uma iniciativa espontânea das professoras, né? Eu dei uma palestra para os professores há uns 2 anos atrás, eu falava da importância da formação dos professores brasileiros, dos alunos, em torno da linguagem do cinema brasileiro. Só que eu confesso a vocês que eu pensava numa coisa mais careta, eu pensava em sala de aula e tal. E eles foram muito mais longe que eu. Eles falaram, não, que a gente não quer filme só para estudar ou aprender, a gente quer filme para usufruir. Então eles, tudo bem sala de aula, passar os filmes em sala de aula é legal, mas vamos criar cineclubes. Criar cineclubes onde as pessoas possam assistir filmes, debater filmes e sonhar em fazer filmes. E já tem um professor lá que já está fazendo filme. Ele, nessa sessão de lançamento, ele fez um trailerzinho, botou lá e terminou brevemente nos cinemas, que é legal. Maravilha.